minutos aí pós 5 horas, conforme o pessoal vai solicitando para entrar, eu vou aceitando. Mas até para a gente não estender muito, né? Não pegar o horário de jantar, enfim, tentar ser o mais breve possível aí, né? Tentar levar um pouquinho de conhecimento para vocês, mas de forma breve, né? Para que não fique cansativo. Estou muito feliz em ver tantos rostinhos novos, porém conhecidos nessa sala, né? Vamos iniciar aí mais um treinamento de produtos. Como a gente está com muitas líderes e consultoras novas, né? Para quem não sabe, a gente esse mês está fazendo a abertura oficial em Minas. Elas estão quase me matando, né? Mas calma, gente, que vai, tá? Calma que vai. Acabando aqui o treinamento, eu vou passar mais alguns direcionamentos para as gerentes, tá? Que eu acabei de sair entre uma ligação e outra, contato e outra, estou por aqui. Então, acabei de sair de uma ligação com novidades e aí eu passo tudo certinho para vocês, as informações que eu tive, tá? Mas, para quem não sabe, né, a gente está fazendo a abertura de mais 2 estados esse mês, que é Minas e Santa Catarina. Com isso, a gente está com bastante rostinho novo aqui, né? Hoje eu ajudei a fazer a integração aí de 17 novos colaboradores com a empresa. Então, tem muita coisa acontecendo. E a empresa está só crescendo, né? E a gente fica bem feliz com isso. Estou falando e aceitando pessoas, viu, gente? Bom, muito rostinho conhecido. Estou muito feliz em ver todos vocês aqui. Esse treinamento, algumas pessoas provavelmente quem é já consultora há mais tempo, pode ser que ele esteja um pouco repetitivo, mas eu vou replicá-lo novamente pela questão de ter muitas pessoas novas, muitas mesmo. Olhando nessa página inicial aqui que está na minha frente, tirando a Flávia que eu estou vendo, o restante é só rostinho novo. Então, eu vou replicar o treinamento. O Denis, nossa, de Lavras, é você? Quanto tempo, hein? Seja muito bem-vindo. Olha, tá vendo? Eu tenho a memória boa, viu, gente? Eu tenho a memória muito boa. Seja muito bem-vindo. Então, a gente tá com várias pessoas novas aí no time. Então, o treinamento vai ser um basicão, tá, gente? Sobre todos os produtos. Mas eu tava trocando com as gerentes agora há pouco no grupo. A minha ideia é daqui uns 10, 15 dias, a gente fazer um novo treinamento e aí falar de algumas linhas específicas mais a fundo, falar de dicas de vendas, trocar ideias, ser algo mais dinâmico, tá? Mas esse de hoje, a ideia é realmente falar sobre os produtos para vocês, tá? De uma forma geral. Claro, a Flavinha tá aqui, ela sempre me ajuda. A Pri também falou que ia entrar para ajudar a gente um pouquinho. Então, é uma troca, os gerentes me ajudam, os consultores, enfim, a gente faz com que ele seja bem dinâmico. Mas vai ser um treinamento de produtos de forma geral, tá? Eu deixei ele bem resumido, entre aspas, né? Só com os produtos, basicamente, e alguns mitos e verdades, algumas coisas que a gente sempre gosta de trazer mesmo, mas eu diminui bastante a apresentação. Hoje pela manhã eu fiz um que demorou 4 horas. Mas esse de vocês eu vou tentar fazer dentro de 1 hora, tá? Caso eu não termine dentro de 1 hora, eu vou mandar um novo link, tá, gente? Fiquem até o final, que aí eu vou falar das ações, das promoções, vou falar de mitos e verdades. Então, tentem ficar até o final aí para a gente conseguir absorver o máximo de dúvidas aí. Estamos com quase 80 pessoas na sala. Quem fizer fotos, vídeos, me marquem, postem na rede social e vamos viralizar isso. Gente, eu já vou começar por aqui, tá? Para não delengar muito, tomar muito nosso tempo, tá? Eu vou deixar meu celular aqui aberto, porque aí eu vou aceitando as pessoas por esse outro, tá? Deixa eu ver se eu tô com a apresentação certa. Sim. Bom, gente, deixa eu pôr aqui, que aí eu vejo vocês e participo aqui. Aí.
Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Valéria, eu sou gerente divisional aqui da Mauau, sou de Mococa, interior de São Paulo, estou na divisa aí de Minas, né? Tenho aí algumas gerentes que estão comigo aí, né, topando esse desafio de Mauau, né, junto a esse projeto gigante que a gente tem. E a ideia é fortalecer a marca, crescer e pulverizar aí o quanto mais, né? Sejam todos muito bem-vindos. É um treinamento específico para produtos, tá? Então, qualquer dúvida relacionada a, vamos trocar. Eu sempre peço para que vocês deixem os microfones no mudo, mas para não dar interferência, tá, gente? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper. Se quiserem colocar no chat, também podem colocar. As meninas vão estar aí me ajudando para responder, mas se quiserem abrir o microfone e falar também, sintam-se totalmente à vontade, tá? A ideia é que seja dinâmica e que tragam bastante conhecimento aí para vocês, tá? Sobre a Mauau, né? Não sei se vocês todos conhecem, mas a Mauau é uma marca de fragrância árabe, né? Que combina aí com tradição e inovação de Dubai para o mundo. Então é uma marca premium e super diferenciada aí no mercado, né? A gente diz que é o luxo acessível. Então, luxo, sofisticação a preço acessível. Somos também a primeira empresa de venda direta em perfumaria árabe no mundo. Então, essa é uma chancela muito positiva para nós, né? Hoje não existe aí no mercado uma empresa de perfumaria árabe que seja de venda direta, tá? Somos a única empresa de venda direta no mundo. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me desacelerar, tá? Eu acho que eu fiz tanto treinamento hoje no decorrer do dia que tá meio que automático. Então, se eu acelerar, o gerente, alguém fala, opa, mais devagar que a gente não tá acompanhando. E eu desacelero, tá? Bom, sobre as nossas fragrâncias, não sei se vocês conhecem, mas todos os nossos perfumes são desenvolvidos pelo Fábio Navarro. Fábio Navarro, ele é um perfumista super renomado no mundo da perfumaria, né? Inclusive, uma curiosidade que eu sempre gosto de trazer, existe mais astronautas do que perfumistas renomados. Então, temos o privilégio de ter o Fábio Navarro como nosso perfumista de todas as fragrâncias. Ele tem assinatura em vários perfumes, tanto nacionais quanto importados. Ele tem assinatura em perfumes do Grupo Boticário, do Grupo Natura. Então, ele é um perfumista super renomado no mercado, tá? E hoje, todas as nossas fragrâncias são assinadas por ele. A gente tem aí, iniciamos no Brasil com 23 fragrâncias. Hoje temos 28 fragrâncias no nosso portfólio. Temos 3 lançamentos previstos, né? Teremos 31 fragrâncias e mais extensão de linhas, que eu vou falar também para vocês sobre. E todos eles são assinados pelo Fábio Navarro, tá? E aí, sobre dados de mercado, eu sempre gosto de trazer isso no comecinho, eu até tirei umas outras coisas da apresentação para ela ficar um pouquinho mais direta, mas esse dado eu sempre gosto de trazer, porque é um dado muito importante sobre a perfumaria árabe no mercado brasileiro, né? Em 2024, o mercado registrou um aumento de 380% e movimentou mais de 20 milhões. E os fatores que contribuíram muito para isso, né, é a popularidade nas redes sociais, principalmente o TikTok. Não sei se vocês acompanham, mas hoje a Mauau tem parceria com mais de 60 influenciadores. O pessoal está só entrando, viu, gente? Acho que já tem umas 100 pessoas nessa sala. A popularidade nas redes sociais. Hoje a Mauau ela tem parceria com mais de 60 influenciadores, né? Todos eles especialistas em perfumaria, e isso é muito legal, né? Porque o pessoal que está entrando vai colocando no mudo, gente, só para não dar interferência, por gentileza. Entrou alguém, tá? Deixa eu ver o nome. Ai, tá, M, só consigo ver o Mzinho. Meire Uchoa. Se puder colocar no mudo, por gentileza, obrigado. E aí, gente, falando sobre os influenciadores, né? Hoje a Mauau tem parceria com mais de 60 influenciadores e isso vem trazendo
uma proporção muito grande para a gente, né? Não sei se todos vocês vêm acompanhando, mas a gente esteve na Beauty Fair, né? Estivemos em Barretos, estivemos em várias feiras aí. A Meire ainda... Meire, por gentileza, você conseguir colocar o seu microfone no mudo, tá dando interferência aqui pra gente. Aí, obrigada. E aí, ainda falando sobre os TikToks, né, gente? A gente sabe que isso traz uma credibilidade muito grande, né? Hoje em dia os influenciadores realmente influenciam as pessoas, né? E a gente tem essa fortaleza. Inclusive, na semana que vem, na semana do dia 20, teremos um evento em Dubai, né? Que é uma das maiores feiras mundiais, é tipo a Beauty Fair aqui no Brasil, mas é uma feira com visibilidade mundial aí, né? Que tem em Dubai. E a gente vai estar com 20 influenciadores lá em Dubai, com a Mauau, né, para fazer todo esse movimento e parceria com eles. Então, a Mauau tem isso forte, então a gente está bem presente nas redes sociais e principalmente no TikTok. E, claro, características únicas como alta fixação, projeção intensa, embalagens luxuosas, né? E, claro, a cultura do perfume, né? O Brasil, gente, é o segundo maior mercado de perfume no mundo, com uma forte cultura do perfume, o que facilita a aceitação e o consumo de novas fragrâncias. Para vocês terem uma ideia, né, uma pesquisa de mercado, o brasileiro ele tem uma média de 8 perfumes cada brasileiro. Isso entre parfum, del parfum, colônias, enfim. Mas eles têm uma média de 8 perfumes. Então, a gente tem um mercado muito grande aí para ser explorado, né? E, é claro, a cultura, que o Brasil é apaixonado em fragrância, é apaixonado em perfume, a gente ama sair cheiroso, né? E isso, claro, nos favorece muito. Vou falar um pouquinho aqui sobre a pirâmide olfativa, né? Hoje, uma pirâmide olfativa, ela tem denominada com saída, corpo e coração. E o que é isso dentro de uma pirâmide, né? As notas de fragrâncias de saída são as notas... são as notas mais voláteis de uma fragrância. Elas nos dão a primeira impressão. Então, é aquela nota de impacto, frescor, né? Aquela primeira impressão nossa quando a gente borrifa o perfume. Porém, essas notas, gente, é muito importante vocês saberem, ela tem um tempo médio de evaporação de 15 minutos. Então, aquela nota mais impactante, geralmente não é a nota que prevalece na fragrância, tá? Por isso que a gente sempre fala, sente a fragrância, espera uns minutinhos, deixa o perfume evoluir, para a gente depois sentir exatamente o perfume. Que aí vem as notas de corpo, que são as notas menos voláteis, né? Elas dão o centro ou o coração da fragrância. Elas definem a assinatura e participam, né, definindo a família olfativa. O tempo de durabilidade, isso é uma média, tá, gente? Durante o treinamento, a gente vai explicar para vocês fixação, projeção, como ter uma melhor durabilidade, por que às vezes dura menos. Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso, a gente tem uns mitos e verdades, mas aqui é uma média de durabilidade. Então, as notas de corpo, eles têm uma média de 15 minutos a 3 horas na pele. É o corpo da fragrância, tá? E depois nós temos as notas de... Nossa, não para de entrar, gente, que bom. E depois nós temos as notas de fundo, que são as notas mais pesadas de uma fragrância, né? Elas que vão dar sustentatividade, a durabilidade do perfume, que são notas mais pesadas, né? Mais concentradas. A gente usa bastante oud, couro, almíscar, baunilha, a gente vai falar sobre isso. E aí a gente sempre fala que o tempo é após 3 horas, né? No nosso caso, o tempo médio é de 3 a 8 horas, de 3 a 15 horas, depende muito de cada fragrância. Mas as notas de fundo, elas ficam após 3 horas, que são aquelas notas mais no fundo da fragrância. Já vou entrar na parte de perfumes, tá? Vou beber uma aguinha, gente. Eu bebi umas 5 garrafas dessa água hoje. Já estou com mais de 100 pessoas. Olha, faz um print aí, já manda lá, hein? Prints. Adoro print. Que bom. Sobre os perfumes, gente. Vai entrar no...
Luísa, eu acho que está com o microfone aberto. Vou colocar no mudo para a gente, por favor. Obrigada. Bom, agora a gente vai falar sobre os produtos, tá? Aceitei. Acho que agora algumas pessoas não vão conseguir entrar. Sobre os perfumes. Hoje, como eu falei para vocês, né, a gente tem 28 fragrâncias no nosso portfólio, né? Porém, a nossa ideia, até dezembro aí, a gente está com o nosso mix dobrado. Então, tem muita coisa acontecendo, muita novidade vindo, muito perfume já na linha aí, tá? E muita coisa vai acontecer nos próximos dias, né? Bom, uma outra coisa que eu sempre gosto de falar, para a gente sempre tomar um certo cuidado em como falar o nome dos perfumes, tá? Eles não são difíceis, mas é importante vocês, como consultores, né, saberem falar a forma correta, né, a pronúncia correta. Se tiverem dúvida, sempre perguntem para a líder, pergunta para os gerentes, mas saber falar a pronúncia correta da fragrância traz, inclusive, uma credibilidade no que vocês estão vendendo, tá? Então, essa daqui é a linha Symphony. Aqui na imagem tá 3, mas eu vou falar de 4 fragrâncias, porque tivemos um lançamento masculino nele também, tá? A linha Symphony, eu vou começar com o Caman. E aí, gente, vocês vão ver na apresentação que embaixo tem sempre uma referência, vamos dizer, né? Um perfume francês. A Flávia sempre me ajuda para falar de uns nacionais. Mas o que eu sempre gosto de esclarecer, nós não somos contratipo, tá? A Mauau, ela é uma marca única e exclusiva no mercado e é essa chancela que a gente quer levar. Quando a gente traz alguns perfumes como referência, é mais para a gente entender o caminho olfativo, para a gente entender, por exemplo, a pessoa que gosta desse provavelmente vai gostar do outro. Então, é mais para a gente ter uma referência aí, né? No caminho olfativo e na indicação do consultor, tá? Então, aqui é o Caman. O Caman, ele é uma fragrância feminina, ele é um floriental amadeirado, ele tem notas parecidas com o 212 VIP Rosé, tá? Eu, particularmente, acho ele um perfume bem amadeirado. Inclusive, já cheguei a vender para homens que gostaram muito dele, tá? Ele tem notas de saída com amêndoa, café, tangerina, bergamota e limão. Ele tem notas de coração com flor de laranjeira, rosa, jasmim, tuberosa e canela. Ele tem notas de fundo com sândalo, cedro, patchouli, baunilha, cacau, âmbar e almíscar, tá? Ele é uma fragrância bem gostosa, uma fragrância amadeirada e bem sofisticada. As meninas que estão aí, as gerentes que quiserem me interromper e agregar, pode me interrompendo, tá, gente? Eu coloquei o meu celular aqui para carregar, que é onde eu consigo visualizar vocês, mas podem ir me interrompendo, tá bom? Outra fragrância da linha Symphony é o Citar. E vocês podem ver que conforme eu for falando das fragrâncias, é bem simples para falar, ler eles, né? O nome deles. Então, Citar se lê Citar, não tem muito segredo. Ele tem notas bem parecidas com o Godiguir, que é um sapato, ó. É um perfume bem conhecido, que é aquele sapatinho da Carolina Herrera, né? Ele é um floral frutado, com notas de saída com lixia e pimenta rosa. Notas de coração, frésia, flor de pêssego. Notas de fundo, sândalo, âmbar e almíscar. E aí, gente, eu tô falando aqui as notas, uma outra coisa que eu não falei para vocês. Aqui a gente traz algumas notas principais, que são as notas que mais se destacam na fragrância, né? Infelizmente, acho que o pessoal não vai conseguir mais entrar, já ultrapassou o limite. Val. Oi, amor. Tinha acabado a energia aqui em casa e aí eu caí e não passei as diquinhas do Caman. A hora que você terminar o citar, eu passo dos dois, tá? Tá, combinado, então. Eu falei, se as gerentes estiverem aí, eu imaginei que você tivesse caído. Acabou a energia. A Flávia, ela sempre me ajuda com as referências nacionais, tá, gente? E aí, ainda no citar, uma outra coisa que eu ia falar para vocês é que, assim, aqui a gente traz algumas notas principais, tá? Mas todo perfume ele é desenvolvido com uma média de 70 a 300 ingredientes.
Então, assim, muitas notas são misturadas para que os perfumes cheguem na fragrância principal X. E, às vezes, muitas notas, inclusive, se combinam, né? Uma nota que tem tem no outro, e os perfumes são totalmente diferentes. E por que isso acontece? Exatamente porque são muitas notas envolvidas. A gente geralmente fala as notas principais, mas um perfume ele tem, em média, aí de 70 a 300 ingredientes nele. Tá? Então, a gente sempre vai falar as principais notas, mas lembrando que é um mix de ingredientes aí para conseguir desenvolver uma fragrância. E agora a Flavinha vai trazer aqui para a gente 2 dicas, tanto do Caman quanto do Citar. Caman, como você disse que já vendeu até para o público masculino, é excelente para aquelas mulheres que não gostam de perfume doce, que normalmente usam perfumes masculinos, né? Então, a gente pode indicar aí com tranquilidade essa fragrância. Eu fiz aí uns estudos recentes, até já compartilhei também material, depois a gente manda de novo para vocês, com várias diquinhas, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nativa Spa Rosé, você pode indicar. Para quem gosta desse, você pode indicar o Caman. Make Me Fever, da Mahogany. Eudora Rosé e o Aurien Platiné, que foi um sucesso aí da Eudora e nem tem mais. Então, vamos indicar Caman. Agora, da linha do Citar, né, que você já falou, né, que é para quem gosta de Good Girl, a gente tem o Florata Red, que é bem conhecido do Boticário, Body Splash de ameixa e flor de baunilha da Natura, e também para quem gosta do Imense, que é da Eudora. Qual dos Make Me Fever? É o Make Me Fever Rose, que perguntaram aí, do Caman. Bom, o Attar, ele é um floral ambarado também. Uma outra diquinha. O Attar, ele é um perfume mais adocicado. E, gente, quando a gente for falar de fragrâncias, o público brasileiro, ele tende muito a gostar de perfume mais adocicado, né? Isso é uma cultura. E, porém, quando a gente vai vender isso, tomem cuidado na forma de falar. Eu participei de um treinamento em dezembro que a especialista em perfumaria falou que quando a gente vai falar de perfumes adocicados, a gente tem que falar perfumes adocicados e não perfume doce, tá? O perfume doce soa aquele perfume enjoativo, aquele perfume não tão agradável. E nós trabalhamos com perfumes adocicados, que são mais sofisticados e mais diferenciados, tá bom? Então, é uma troca de palavras simples, mas que faz uma total diferença para fechar a negociação, tá? O Attar, ele é um perfume mais adocicado. Ele lembra o Libre da Yves Saint Laurent. Nossa, faz um print dessa quantidade de pessoas, porque aqui para mim tá parecendo 100 pessoas, hein, gente? Por favor. Ele é um floral ambarado com notas de saída com tangerina, framboesa, groselha preta e mel. Eu sinto muito mel nele, eu acho que é uma nota que prevalece. Notas de coração, lavanda, gardênia, jasmim e tuberosa. Notas de fundo, cedro, leite cremoso, baunilha, âmbar e almíscar. O Attar é um perfume extremamente sofisticado, gostoso, tá? E sucesso em vendas aí no nosso portfólio. E assim, né, ele é bem diferenciado de tudo que a gente tem. Então, de nacional, é mais difícil a gente encontrar algum aí para indicar. Mas por conta de ter groselha negra, né, ser mais... ter framboesa, ter essa coisa mais frutada, tem o Faraway Glamour da Avon, que eu acredito que dá para você indicar para quem gosta dele. Você pode indicar aí o Attar, que vai gostar bastante. O SAS foi um dos nossos últimos lançamentos masculino. Inclusive, eu tô com ele aqui do meu lado, que eu tava fazendo um treinamento e eu tava mostrando ele. Eu quis trazer ele para mostrar o nosso borrifador. Estou falando uma coisa, vou falar outra. Inclusive, os nossos borrifadores são borrifadores extremamente diferenciados. O nosso jato é contínuo. Saiu uma resenha, acho que essa semana, da Meg falando, inclusive comparando com alguns importados franceses. E a gente enaltece muito o nosso borrifador, que ele forma uma nuvem, né? Ele faz um jato contínuo super diferenciado. Quem não recebeu esse vídeo, depois pede para gerente ou pede para líder para encaminhar para vocês entenderem a dimensão do nosso borrifador, como ele é diferenciado, tá?
E aí o Sass, ele é um perfume masculino, ele é um fougère cítrico especiado. Então, nas notas de saída, ele tem toranja, bergamota, pimenta rosa, groselha preta, abacaxi, noz moscada e cravo da Índia. Nas notas de coração, ele tem gengibre, cidra, canela e rosa. Nas notas de fundo, ele tem patchouli, vetiver, musgo de carvalho, almíscar e sândalo. Então, o Sass, podem observar pelas notas, e quando a gente começa a entrar nesse mundo de perfumaria, a gente começa, inclusive, a gente olha as notas e a gente já imagina como é o perfume. Então, você vê que ele é com notas de saída cítricas, porém, ele tem muitas notas especiadas, tanto nas notas de coração quanto nas notas de fundo. Então, ele acaba sendo um amadeirado, né, cítrico, mas bem sofisticado, bem chique. Aqui em casa, inclusive, ele está na minha mesa, que foi o primeiro que eu peguei, porque meu marido é apaixonado nele, só usa ele. Ele é um perfume muito, muito, muito gostoso e muito referência aí. Tem bastante resenha com ele, com os influenciadores, tá? Aí temos aí a indicação importada, né? É um perfume de mais de 5 mil reais. Então, a gente traz também fragrâncias que podem ser usadas por pessoas que gostam de perfumaria de nicho, mas não estão no momento de adquirir um perfume de 5 mil reais, né? Não é igual, é só um estilo de perfume do Creed Absolute Adventures, ou também tem o Club de Nuit Intense, que está muito falado, e todos eles vão no mesmo estilo de perfume, mas não são iguais. Mas dá para indicar aí para a pessoa se apaixonar por Sass também. Aqui a gente tem a nossa linha Sense, que atualmente temos 3 fragrâncias, né? Iniciando pelo Macher. O Macher, ele é um perfume feminino. Eu falo que esse perfume é o perfume da mulher rica, sofisticada, elegante e diferenciada. Ele é um floral frutado, mas ele não é nem um perfume adocicado, nem um perfume amadeirado. Eu falo que ele é realmente um perfume sofisticado, pelo menos é essa a sensação que eu tenho. Ele tem notas de saída com mandarim, notas verdes e aldeídos. Ele tem notas de coração com neroli, jasmim, tuberose e violeta. E ele tem notas de fundo com sândalo, cedro, ameixa e almíscar. Ele lembra bastante, ele tem um caminho olfativo bem parecido com o de Adore, tá? Não sei se vocês conhecem, mas quem conhece sabe o quanto é um perfume bem diferenciado no mercado também, tá? E a gente pode também indicar para as pessoas que gostam, por exemplo, do essencial exclusivo floral, do Ilia Completa, que foi um lançamento aí de Natura que fez um super sucesso, ou até para quem gosta do importado Idole, porque são fragrâncias florais mais sofisticadas e mais refrescantes que dá para usar com certeza como assinatura. Sim. Depois a gente tem o Nur. O Nur, ele é um floral frutado, ele já é uma fragrância mais fresca, tá? Nas notas de saída ele tem maçã, limão siciliano e jacinto, então vocês já podem sentir a diferença da fragrância de um perfume. Esse é um perfume bem fresco, bem suave, né? A gente fala que é o perfume do dia a dia, que é o perfume do esporte, é um perfume da academia. Notas de coração, ele tem bambu, jasmim e rosa branca. Notas de fundo, ele tem cedro, âmbar e almíscar. E para quem, né, quer uma referência aí do que ele lembra, ele lembra bastante o Light Blue da Dolce & Gabbana, tá? Não sei se vocês conhecem, mas é um perfume com essa pegada bem fresca também, tá? E de nacional, a gente pode indicar o Caiaque O2 da Natura feminino, apesar que essa fragrância, neste atual momento, tem agradado muito ao público masculino também, justamente para academia, né, Val? Sim, inclusive, eu falei isso hoje de manhã, esqueci de falar aqui. A gente está trazendo aqui feminino, masculino, tem algumas fragrâncias nossas que estão com a chancela compartilhável, mas assim, a gente tem várias fragrâncias que tá como feminino e tá super vendendo para homens e vice-versa também, tá? E o ideal é a gente agradar o público e não, né,
A ideia, a pessoa quer um perfume fresco, a gente tem esse. Quer um perfume cítrico, a gente tem esse. Amadeirado, a gente tem esse. E não vender gêneros, né? E sim fragrâncias. Esse, eu sempre gosto de... Eu tô olhando aqui, gente, porque toda hora alguém entra aqui na sala e eu tô com o celular carregando. Bom, esse daqui eu gosto sempre de reforçar, porque eu acho que dos que a gente tem é o que as pessoas mais confundem a forma de falar ele, tá? Ele é um perfume masculino, mas que é super, super, super vendido para mulherada aí. Inclusive teve treinamentos, integrações que a gente fez que várias mulheres compraram, então ele é super vendido como feminino também. Ele é um fougère amadeirado e ele chama gâmbara. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas assim, ó, vocês vão falar um B mudo bem rapidinho aqui entre o N e o R. É como se existisse um B mudo entre o N e o R de uma forma bem rápida. Gâmbara, tá? Muita gente fala ganha, ganha, enfim, e não, é gâmbara, bem rapidinho, tá? Se esquecerem, pergunta para a gerente, porque é muito importante a gente falar da forma correta. Ele é um fougère amadeirado, né, com notas de saída com bergamota, notas verdes, gengibre, ameixa e aldeídos. Ele tem jacinto, sálvia, gerânio, tuberosa e folha de violeta. E nas notas de fundo, sândalo, vetiver, patchouli, musgo de carvalho, incenso e âmbar. A gente tem alguma... Ele tem a referência do importado, que é o Y do Yves Saint Laurent, né? E recentemente descobri, né? Porque tem muita... A gente fala que vende perfume árabe, eles mandam os clientes querem os árabes de todo o planeta, né? E aí tem um árabe que é o Fakhar Black, que vai nesse estilo de perfume. Então, você pode, com certeza, indicar o Gambra, que vai acertar. Exatamente. Bom, essa é a linha Energy, tá? Nessa linha a gente tem 3 fragrâncias. Vou começar aqui pelo Chance. O Chance, ele é um perfume bem potente, tá? Ele é um perfume bem pesado, como a gente diz. Ele realmente transmite as notas de fragrâncias de Dubai, de perfumaria árabe, né? Eu vou falar sempre isso também, gente. Tem algumas fragrâncias que a gente fala que traz a essência de Dubai, né? Então, tem aquelas fragrâncias que geralmente o público agrada o público brasileiro, mas a gente, como é uma marca de perfumaria árabe, a gente precisa ter perfumes que transmitem essa perfumaria árabe. O que é perfumes que transmitem a perfumaria árabe? São perfumes ricos em oud. O que é o oud? O oud, ele é o ouro líquido da perfumaria árabe. Açafrão, o que é o açafrão? É o ouro vermelho da perfumaria árabe. O couro, incenso, cedro. Mãe, você pode depois na areia? Posso, amor, depois eu vou. Meu filho chegou, viu, gente? São perfumes que trazem notas que realmente a gente fala que são perfumes que os milionários usam, que os sheiks usam. Então, inclusive tem um slogan que a gente usa, né, na apresentação mais extensa que eu faço, que é a apresentação de integração. A gente fala que é o perfume dos sheiks agora ao seu alcance. E o Chance é um desses perfumes, tá? Então, ele é um perfume amadeirado. Nas notas de saída, ele tem bergamota, pimenta rosa, açafrão e noz moscada. Nas notas de coração, ele tem patchouli, bálsamo e couro. Nas notas de fundo, ele tem oud, sândalo, cedro. Então, assim, ó, vocês podem verificar que, assim, ó, desde a nota de saída, ele já tem notas mais potentes. Ele tem o ouro vermelho, que é o açafrão. Então, assim, ele tem o oud, que é o ouro líquido. Ele tem o couro, que também traz todo esse poder da fragrância, tá? Então, é uma fragrância realmente poderosa. Ele lembra bastante o One Million Gold, mas o pessoal geralmente confunde qual, tá? Não é o tradicional, né, Flávia? Não, mas é pela potência, né? A gente até compara, porque são pessoas que vão gostar de perfumes muito marcantes e muito amadeirados. Então, de natura, você pode falar de um homem corágio, um essencial oud,
né? Que são perfumes bem potentes. Ou, por exemplo, Malbec, né? Que é uma fragrância para quem gosta de chegar chegando, de preencher o ambiente e ser lembrado por aquilo. Então, se você falar sobre isso, você vai ter uma venda assertiva, né? Não dá para oferecer ele para um cara que gosta, por exemplo, de caiaque, não vai gostar. Sim. E é muito importante vocês terem esse conhecimento, por quê? Porque quando a gente indica certo, a gente consequentemente traz novos e bons clientes. Agora, quando a gente faz uma indicação errada, a gente indica um chance, por exemplo, para um cliente que não gosta de perfume tão marcante, a gente pode, inclusive, fazer com que a pessoa fale da marca, fale do perfume, e aí a gente tem até problemas com isso. Esse é o Zuhur. O Zuhur, gente, o Zuhur e o Fada, que é esse daqui, ó, esse, eles foram... Quando a gente lançou a marca aqui no Brasil, em fevereiro, que a gente iniciou as vendas, em 15 dias a gente esgotou todos os estoques desses dois perfumes, tanto em Campinas quanto em Santa Catarina, que é o nosso CD principal. A gente esgotou quase 2 meses sem essas fragrâncias disponíveis, porque elas... Ai, Zenaide, que entrou agora, coloca o microfone no mudo, por gentileza, só para não dar interferência. Obrigada. O Zuhur e o Fada, eles esgotaram em tempo recorde, tá? Então, assim, eles lá no começo foram eleitos dos perfumes mais queridinhos. É óbvio que agora a gente teve outros lançamentos, outras resenhas, novas novidades, e temos novos queridinhos, né? Mas só para vocês entenderem que foram 2 fragrâncias que se tornaram bem popular aqui no nosso portfólio. Então, o Zuhur, ele é um chipre amadeirado, ele tem notas de saída com laranja, sangue e tangerina, ele tem notas de coração com flor de laranja, laranjeira, jasmim, gardênia, pêssego e mel. Ele tem notas de fundo com patchouli, alcaçuz e caramelo. Ele tem um caminho olfativo bem parecido com aquele Scandal, que é aquele perfume daquela mulherzinha que tem as perninhas para o alto. É um perfume bem conhecido também, né? E que o pessoal gosta bastante, tá? E podemos indicar também o Zuhur. Acho que você ficou muda, Flávia. Para gostam de Una Infinito, da Natura. Ai, já voltou? É porque alguém estava tentando ligar aqui, eu já desliguei. Para quem gosta de Una Infinito, da Natura, né? E para quem gosta do La Vittorie Intense, que é da Eudora. Então, você pode indicar, né, para essas pessoas que já gostam aí de perfumes mais adocicados, mas um adocicado muito elegante. E aí, a Flávia trouxe uma referência, e eu estava esperando ela falar para compartilhar isso, porque, assim, ó, antes de eu entrar para a Mauau, eu usava o Una Infinito, que é aquele Una preto da Natura que sempre sai de linha. Acho que voltou agora, edição de Natal, mas ele nunca tem. E aí, quando eu entrei na Mauau, sem saber, sem, enfim, entender sobre famílias olfativas e assimilar uma coisa com outra, eu fiquei apaixonada no Zuhur. E olha como é, o perfume que eu usava era o Una Infinito. Então, foi um perfume que, para mim, alguém, acho que trouxe alguma, não sei se é uma dúvida ou não, mas já sumiu aqui para mim. Depois você vê pra gente, Flávia. Mas ele realmente traz esse caminho olfativo bem parecido aí para quem gosta dele, tá? O Fada... Pode falar, Flávia. Não, é que a Priscila tinha levantado a mão em algum momento. Não sei se ela quer complementar alguma coisa. Ai, acho que eu me perdi. Não, a Val falou sobre prestar consultoria, né? E da mesma forma que a gente tem que entender um pouquinho dos perfumes para poder indicar e saber qual que a gente vai indicar, igual eu estava falando dos chaves. E aí falando, esse nós não vamos indicar para esse tipo de cliente. O que eu levantei a mão para falar é para a gente prestar atenção, porque já que ela falou do borrifador também, é uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção na hora de falar para os nossos clientes, porque o nosso borrifador é uma coisa que é novidade, principalmente para quem só trabalha com marca nacional. O nosso cliente, ele nunca viu um produto com um borrifador igual o nosso. E aí, eu até deixei um perfume aqui do lado, deixei o Atara aqui, esse lindo, ó,
Porque, assim, nossos clientes têm mania de pegar o perfume e fazer isso aqui, ó. Isso aí, assim, e existe a forma correta da gente aplicar o nosso perfume. Ele tem um borrifador que ele vai liberar uma quantidade específica de perfume para uma dose. Então, às vezes pode acontecer aí até um equívoco com a questão da duração do perfume. Além da gente dar a dica para o cliente que o momento de passar o perfume é logo após o banho, com a pele úmida, de preferência após o hidratante, né, com essa pele hidratada, a gente tem que orientar o cliente que ele deve borrifar o perfume apertando aqui, ó, levemente, mas do começo até o final, para ele liberar ali, ó, a quantidade correta para usar esse perfume, tá, gente? A Pri tinha falado comigo mais cedo sobre essa diquinha e realmente... Papai vai fazer, tá, amor? Papai vai fazer, tá, Vitor? A Pri tinha falado comigo anteriormente para a gente falar sobre essa dica e que faz total diferença, tá, gente? Pode parecer bobeira, mas quem não teve o privilégio de conhecer os nossos borrifadores, ele é contínuo. Ô, Pri, você que não tá com nenhuma imagem de fundo, tenta colocar na frente da sua tela e borrifar para o pessoal ver. Ver se vocês conseguem visualizar. Abre seu microfone, porque aí você aparece para todo mundo, senão você não aparece. Aí. Aqui, ó, vou colocar aqui, até a caixa aqui na frente. Então, isso faz muita diferença, gente. Inclusive, por exemplo, tem cliente testando a duração do perfume com a aplicação da amostra, que vem no estojo do kit início. E a amostra, ela libera um tiquinho de perfume. Ela libera uma quantidade que é só para o nosso cliente conhecer o cheiro mesmo. Para ele testar a duração desse perfume, ele precisa aplicar o perfume no corpo dele, tá? A amostra só serve para ele conhecer o cheiro, para saber se ele vai gostar mesmo. Porque, olha a quantidade, gente. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. Na posição certa aqui. A quantidade. O marido da Josi. Eu acho que tá falando do cara do carro do lado. Ó, alguém abriu a Em duas câmera. vagas todo dia. Vê se vai aparecer aí para mim, porque aqui eu tô no celular também, ó. Deu para ver, gente, como ele é diferente? Deu sim. E outra coisa que a Pri falou, gente, tem pessoas que dão uma apertadinha assim, ó, tique, nem sai o negócio. Segurem, apertem, porque ele é desenvolvido para isso, tá? Ele foi desenvolvido para apertar o frasco até o borrifador até o final. E aí outra Sim, peraí. Carol Braga tá com o microfone aberto. Isso. aí é sobre alguns pontos de aplicação. Uma coisa também, gente, tem pontos do nosso corpo que a nossa pele é mais judiada e mais ressecada que o normal. Aqui, por exemplo, é um lugar do nosso braço que é uma das áreas mais expostas da nossa pele. Então, é um lugar onde a pele é mais judiada, onde a pele é mais ressecada, e o perfume tende a durar menos se aplicar aqui. Então, quais são os pontos aí que eu dou dica para as minhas clientes que vai dar uma perfumação, assim, mais efetiva e mais duradoura? É o pulso, aqui, ó, no meio do braço, na nuca, mulheres, né, aí que gostam, às vezes entre os seios. Agora eu vou levantar, não sei se vai dar para ver. Mas aqui, gente, ó, na perna, atrás do joelho. Isso aqui é fatal para quem gosta aí de passar e deixar o rastro de perfume, tá? Mas sempre logo após o banho, de preferência antes de colocar a roupa. Tomou banho, já passar o hidratante e aplicar o perfume depois, sempre fazendo isso aqui, ó, até o final. É isso aí. Obrigado, Pri. Meninas, vou seguir aqui com os perfumes. Só lembrando vocês que aqui tá aparecendo para mim que a chamada logo se encerra. E eu vou criar uma nova, vocês seguem aqui com a gente, hein? O Fada, ele é um fougera amadeirado, tá? Com notas de saída toranja, noz moscada, cardamomo e canela. Com notas de coração, lavanda, alcaçuz e noz moscada. Com notas de fundo, com sândalo, patchouli, vetiver e âmbar, tá? Flavinha? Estou aqui.
Ó, esse vem aí como se para quem gosta do Sauvage Elixir, né? Mas a gente tem um influencer novo, que é o Júnior Barreiros, que já fala há muito tempo, e ele falou que é uma versão assim super diferenciada, como se fosse uma mistura do Sauvage Elixir com o Le Male, que é um outro perfume, mas numa combinação que ficou mais perfeita do que os dois. Isso é o que ele fala, né? Então, também a gente pode indicar para quem vem para vocês falando que quer o Assad da Latafa, a gente também pode indicar esse, ou quem gosta do Quasar Brave do Boticário. Olha que eu já estou aumentando minhas dicas, hein? Eu tô vendo, viu? Eu tô vendo. Eu não tô conseguindo acompanhar a Flavinha, não, viu, gente? Por isso que eu sempre carrego ela. Arrasando. Bom, agora a gente vai na linha Poisson. A linha Poisson, a gente tem 4 fragrâncias, tá? Vou começar pelo Abadia. O Abadia, gente, ele é um perfume que eu, particularmente, é o que fica no meu banheiro. Eu sou apaixonada nele, porém, ele é um perfume que a gente, como empresa, trabalha muito pouco ele. Então, a gente não tem muito resenha, muito influenciador, muita gente que fala dele. Mas ele é um perfume que toda vez que eu passo, alguém fala que eu estou cheirosa. Sempre. Fato. Não tem uma vez que eu não uso ele que eu não sou elogiada, tá? Ele é o Abadia, ele é um perfume mais adocicado, tá? Ele lembra o Libre Intense. Ele é um floriental ambarado com notas de saída com tangerina, bergamota e lavanda. Ele tem notas de coração com flor de laranjeira, jasmim e orquídea. E ele tem notas de fundo com vetiver, baunilha e âmbar, tá? Teve alguém que levantou a mão. Fala, Se não for sei se tem dúvida, alguma pode dúvida. falar. Foi eu, pessoal, Thaís. Boa tarde. Eu queria só tirar a dúvida sobre o nome dessa linha. Poisson. Poison. Obrigada. Isso. E esse, E por aí, ser um uma perfume... outra dica. Pode falar. Oi. E esse, por ser um perfume tão diferenciado, eu recomendo que todas as mulheres aqui dessa reunião experimentem, porque ele é muito diferente, muito elegante e sofisticado. Não temos um nacional para comparar neste momento, mas se eu descobrir, na próxima reunião eu conto. Gente, ele é muito bom, real. Ó, ele se lê Abadia, tá? Então é como se esse E aí sumisse daí. E aí, uma outra dica para a gente fazer essa leitura, todo H vira R e todo W vira U. Então, por exemplo, esse daqui é o Hawa, tá? O Hawa, ele é um chipre floral. Ele tem notas parecidas com o Coco Mademoiselle, da Chanel. Não sei se vocês conhecem, mas a gente sempre brinca que, inclusive, o Coco Chanel é assim, e o Hawa também. Ele é um perfume que ou as pessoas amam, sentem ele, se apaixonam, ou as pessoas odeiam. Falam, nossa, não gosto. Então, assim, ele é ou 8 ou 80, tá? Ele tem notas de saída com bergamota, toranja, pêssego e notas marinhas. Ele tem notas de coração com jasmim, rosa, íris e lixia. E notas de fundo com sândalo, vetiver, patchouli, baunilha e musque. Antes da diquinha, acho que a Andréia levantou a mão com... Não sei se está com dúvida ou se foi sem querer. Deve ter sido sem querer. Então, bora para as dicas. Todas essas fragrâncias que eu vou falar são o mesmo estilo que a Valéria falou. Ou a pessoa ama ou odeia. Então, vocês podem indicar o Hawa para quem gosta dessas fragrâncias, que é o Eudora Roxo, da Eudora. O Una Artisan, que tem um monte de gente que ama, mas eu, por exemplo, não consigo. Né? O Hawa eu até que consegui o usar. Una Artisan, olha que coisa. O Una Artisan, ele é um perfume que eu comprei sendo influenciado uma vez por uma gerente, mas olha como é gosto, né? Eu acho que tem uns 4 anos esse perfume que tá lá no meu banheiro. E eu não usei. Então, realmente, é um perfume que ou a gente ama ou a gente odeia. Aí tem a linha Luna, que é a linha Luna da Natura, é todo Chipre, né? Caminho olfativo Chipre. Então, é um caminho olfativo que é o caminho olfativo do Hawa, então pode indicar também, ou mostrar para a pessoa conhecer, né? Mas Sim. é isso.
Agora a gente vai falar do Rian. O Rian, ele é um perfume masculino. Ele lembra bastante o 212 VIP Black, tá? Ele é um fougère aromático com notas de saída absinto, anis e funcho, notas de coração, lavanda e couro e notas de fundo, âmbar, baunilha e mosque. E aí, os nacionais que sempre alguém lembra é o Quasar, o tradicional do Boticário, linha Caiaque, e também o Polo da Ralph Lauren. Tem muita gente que lembra quando sente o Rian. Esse daqui é o Assir. O Assir é um perfume compartilhado. Ele é um perfume cítrico amadeirado. Mas, gente, deem uma olhada nas notas desse perfume. Nas notas de saída, ele tem toranja, bergamota e pimenta rosa. E, assim, tem uma outra nota que o pessoal não anotou aqui, que eu depois vou mudar essa apresentação, porque eu acho que a fragrância, a nota que mais prevalece é o limão siciliano. Ele tem notas de coração com lavanda, vetiver. Ele tem âmbar, almíscar e baunilha. Então, por mais que nas notas de saída ele tem notas bem cítricas, quando você borrifa o Assir, você sente ele bem cítrico mesmo. Com pouco tempo, você já sente esse perfume evoluir. E ele, como ele tem lavanda, ele tem almíscar, ele tem baunilha, ele tem vetiver, ele dá todo um equilíbrio bem sofisticado na fragrância, tá? Gente, esse perfume é excelente para o nosso calor, tá? Porque conforme você vai se movimentando e o dia vai esquentando, você vai sentindo ele e vai te dando uma sensação de que acabou de sair do banho, uma sensação refrescante, energizante até. Nossa, eu adoro ele, sou apaixonada por ele. E a gente tem aí comparativos com perfumes de nicho também, que é o Perseus, e o outro é o Aqua de Parma, né? Mas tem que já falar para a pessoa que ela tem que gostar de limão, porque o limão siciliano, na saída dele, é bem forte. Sim, prevalece bastante. Agora, mais uma coisinha só. E eu nunca vi um perfume cítrico durar tanto tempo na minha pele igual esse. Por conta de ter aí o âmbar, o almíscar e a baunilha, ele é um cítrico que dura. Então, fica a dica. Essa é a linha Mystic. Essa linha Mystic, ela é uma linha que traz bastante notas e essências, aí, ingredientes do Oriente Médio, tá? Então, é para quem busca perfumes que remetem à tradição do Oriente Médio. Ela é a nossa linha com o melhor custo-benefício para o cliente, tá? Então, o valor de venda final hoje está 209, se eu não me engano. Então, é um produto com custo e que remete bastante à fragrância do Oriente Médio. Esse é o Jinan. O Jinan é um perfume masculino, um oriental frutado, tá? Com notas de saída com bergamota, tangerina e maçã, com notas de coração com folhas de violeta, flor de laranjeira, noz moscadas e semente da cenoura, com notas de fundo com sândalo, madeira de guaiaco, patchouli, cardamomo e baunilha. Bom, pessoal, esses aí nem vou falar nada, tá? Porque não tem comparativo, porque são muito autorais e muito DNA árabe. Tanto que se vocês olharem até as referências, eu não estou falando porque são referências de perfumaria árabe, tá? Então, não são perfumes conhecidos aqui no Brasil, né? Então, a gente fala um pouquinho das notas, mas são fragrâncias que vocês realmente precisam conhecer para entender um pouquinho sobre eles, tá? Esse é o Sabil. O Sabil é um perfume feminino, ele é um oriental amadeirado, com notas de saída com bergamota, pera, zindro, coentro, açafrão, com notas de coração jasmim, rosa, violeta, canela, Madagascar e noz moscada, e notas de fundo com cedro, sândalo, patchouli, baunilha e âmbar. Da linha Mystic, o Sabil é a fragrância que o pessoal mais tem volume em vendas, tá? Em relação à fragrância e o diferencial da perfumaria árabe, tá? Esse é o Jauhar, tá? Ele é um floral ambarado, é um perfume compartilhável. Ele tem notas de saída como bergamota, rosa, jacinto e mel. Notas de coração, jasmim, flor de laranjeira, Madagascar, gardênia e violeta.
E notas de fundo: o Oud, o Patchouli, âmbar, baunilha, Madagascar e almíscar, tá? A nossa apresentação está quase se encerrando. Eu vou criar outro link, gente, vou esperar 5 minutinhos para todo mundo entrar, tá? Peraí, eu vou fazer diferente, porque da outra vez um monte de gente ficou sem conseguir entrar. Eu vou criar agora rapidinho e vou compartilhar aqui no chat, tá? Copiem e colhem, eu vou compartilhar com as líderes, gerentes e tudo mais, mas copiem e colhem aí, tá bom? Cadê a gente? Cadê o... Pronto, novo link criado, tá? Copiem e colhem aí, eu vou sair e vou compartilhar com o pessoal e a gente já volta. Eu preciso que vocês fiquem, Heitor, bem baixinho, porque eu tô gravando aqui.
Gente, o pessoal tá entrando, tá? Vou dar 2 minutinhos só e vou seguir aqui. Bom, vou conectar aqui no celular também, porque aí eu... Gerentes, principalmente as gerentes e líderes aí, se atentem no time de vocês, porque da outra vez teve consultoras que não receberam o segundo link. Peraí. Tá faltando bastante gente. Ah, sou eu, peraí. Bom, mas eu vou seguindo aqui, tá? Pra gente não atrasar. E conforme o pessoal ia entrando, eu vou aceitando, tá, gente? A gente tava na linha Fantasy, né? Bom, a linha Fantasy hoje a gente tem 5 fragrâncias, né? Tivemos mais 2 lançamentos aqui recentemente. Mas também já está na apresentação, vou falar sobre eles. Mas, inicialmente, vamos falar sobre Bacir. Bacir é Bacir, né? Quem conhece aí, Bacir foi o nosso recorde, o nosso recorde em vendas. Ele é um floral ambarado, tá? Ele tem notas de saída com flor de laranjeira, jasmim e neroli. Ele tem notas de coração tuberosa, tabaco e favo de cacau. E ele tem notas de fundo com patchouli, vetiver e âmbar. O Bacir, eu sinto uva nele também, inclusive eu preciso falar com o Fábio Navarro para saber se tem, porque eu sinto bastante uma uva mais adocicadinha nele. E ele é um perfume mais adocicado, tá? E ele foi eleito, não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem parcerias aí com a Ana Castela e Luan Pereira, né? O Fada foi eleito o perfume do Luan Pereira e o Bacir foi eleito o perfume da Ana Castela. Então, foi um perfume que viralizou muito, muito, muito nas mídias, né? Agora a Ana já tem um novo, mas foi um perfume que super viralizou, né? E o pessoal aí teve uma excelente aceitação com ele. E agora com a Ana Castela super em alta na mídia, né? É um perfume que... Amor, tem catálogo físico sim, Cris. Mas depois vou pedir para os gerentes respondendo as dúvidas ali, tá? Bom, a Flavinha entrou aí com a gente, não? Sim! Bom, temos aí o importado, né? Que é a referência que a Mauá traz dos perfumes franceses, é o Lanterdi. E podemos também indicar tranquilamente para quem gosta do Sabá, que é da Aulatania, que é uma outra marca de perfumes árabes, e também o Fakhar Rosé, acho que é Rosé, que é o da sereia. E também Ilia Secreta da Natura. Vai indicar ele para todo mundo. Também sinto o cheirinho de uva nele. Sim. Ele é esse daqui, gente. Ele é aquele perfume que quem cadastra na Mauá tem que ter Bacir, tá? Cadastrou, tem que ter Bacir. Pelo menos 2. Porque ele não tem erro de venda, tá? A pessoa sentir, a pessoa leva. Esse é o Hallen. O Hallen é um floriental ambarado. Ele tem notas semelhantes com Flyer by Kenzo. Ele é um perfume feminino com notas de saída com rosa damascena, tangerina, groselha preta. Ele tem jasmim, flor de violeta e absoluto de oponaco. Ele tem incenso, baunilha e almíscar branco. Eu sinto bastante nele também um fundinho mais atalcado. Eu acho que todo mundo, quando borrifa ele, sente isso também. Eu não sei qual é a nota que traz essa referência, mas ele tem um fundinho bem atalcado também, tá? E ele é maravilhoso. Sou suspeita que é um dos meus favoritos. A Ana Lu que fala que ele é esse daí que ela fala que é o perfume de princesinha, eu sempre confundo. Isso, ela e a Flávia Tavares, as duas falam isso, que é perfume de princesa. E também dá para indicar para quem gosta do que lançou mais recente da Natura, que é o Aura Alba,
Não são iguais, gente. É só por ser um perfume bem floral, com bastante rosa, com essa pegada mais atalcada, você pode indicar essa fragrância também. Depois a gente tem o Saher. O Saher, ele é um perfume amadeirado e especiado. Ele também carrega bastante a tradição do Oriente Médio, tá? Então, ele é um perfume que, desde as notas de saída, ele tem notas mais potentes. Ele tem tangerina, ele tem lavanda e ele tem o açafrão, que é o ouro vermelho. Ele tem notas de coração, noz moscada e violeta. Ele tem nas notas de fundo o oud, o patchouli, flor de mortal e o almíscar. Gente, essa flor de mortal é uma flor que não morre. Quando eu fiquei sabendo, eu achei assim, ó, magnífico, maravilhoso. O Saher, ele é um perfume bem Oriente Médio mesmo, tá? Ele traz bem essa tradição, né? Que é o perfume dos sheiks, né? Os perfumes árabes de Dubai, dos milionários, enfim, um perfume bem pesado aí para quem gosta de perfume potente, tá? A mesma coisa que eu falei do Chans, né? Vai indicar para quem gosta desses perfumes que duram muito e como falam, invadem aí o ambiente, né? Exato. E esse Saher, gente, ele dura mais de 10 horas na pele, é impressionante. Ele é uma potência e fixação, e também indiquem aí para quem gosta de Malbec, Essential Wood, perfumes bem amadeirados. Não tem nada a ver com Chams, tá? É só pela potência e pelo estilo de fragrância amadeirada. Eu, por exemplo, prefiro o Saher. Eu sei que o marido da Vanessa, que é uma de nossas gerentes, já prefere o Chams. Sim. Mas agora, são dois perfumes bem potentes. Agora eu vou trazer o Raif. O Raif foi um dos nossos últimos lançamentos também. Ele é um perfume masculino, ele é um amadeirado oriental, tá? Com notas de saída com lavanda, noz moscada e toranja. Notas de coração com canela e cardamomo. E notas de fundo, incenso, sândalo, âmbar, patchouli e vetiver. O Raif, ele é uma fragrância bem diferenciada, é um perfume amadeirado oriental, mas é um oriental bem sofisticado, tá? Bem elegante, é um masculino que vale muito a pena, assim, o pessoal conhecer. A gente tem alguma referência? Pode falar. Não temos referências nem importadas e nem nacionais. Eu acompanhei resenhas de vários influenciadores e eles só falam que é maravilhoso, que tem que ter, mas assim, é muito diferenciado, é um perfume bem único. E uma coisa, Val, que eu fui perguntar para a Meg como que era a pronúncia correta dele. Porque a gente fala Raif, mas o que tem som de Ra é o H. Quando a gente tem o R assim na frente, a gente tem que fazer um tremidinho na língua. É Raif, o certo. Raif. Tá vendo, né, gente? Vivendo e aprendendo. Raif. Malek. Foi a Meg que me ensinou, tá? A Meg é maravilhosa, viu, gente? Quem não segue a Meg, sigam, porque vale muito a pena. Aqui, o Malek agora é o novo queridinho da Ana Castela, é o perfume que viralizou com o Zé Felipe, então tá super, super, super viralizado, tá? Ele é um amadeirado aromático, é um perfume compartilhável e, assim, o pessoal tá apaixonado nele. É um perfume, inclusive tá em falta, mas vai chegar logo, logo. É um perfume que também vale super a pena ter. Ana Castela, modéstia à parte, tem muito bom gosto, porque tanto Malek quanto Bacir são dois perfumes maravilhosos e que super viralizaram por conta dela também, tá? Ele tem notas de saída com noz moscada, canela, cardamomo e toranja, notas de coração, lavanda e notas de fundo, alcaçuz, sândalo, âmbar, patchouli e vetiver, tá? A gente tem alguma... E aí... temos referências só importadas, né? Tem um perfume de nicho aí que custa mais de R$3.000, que o pessoal tem falado muito, quem acompanha o pessoal da perfumaria, que é um tal de erva pura. Eu não conheço, mas o que eles dizem é que ele é
no estilo do Erva Pura, só que muito mais versátil, que é muito mais fácil de usar, tanto para o dia como à noite, um perfume bem mais agradável. E outro que também a gente pode, né, porque aí é um contratipo do Erva Pura, mas é um árabe que todo mundo pergunta pra gente, é o Royal Amber. Então, já temos uma leque aí que é mais maravilhoso e perfeito. E, gente, ele fixa demais. Eu passo de manhã, de noite, o povo ainda tá me perguntando que perfume que é. Ele é muito bom mesmo. Bom, essa é a linha Universe. A linha Universe, ela é praticamente toda de autoria própria, assim. Sim. A gente tem o Alcão, tá? É um amadeirado fresco. Ele tem notas de saída com tangerina, bergamota, alecrim e lavanda. Ele tem notas de coração com flor de laranjeira, salves clareia e canela. Notas de fundo, cedro, sândalo, baunilha, âmbar e almíscar. Eu falo que ele é um perfume extremamente equilibrado, porque ele tem notas frescas, mas ao mesmo tempo ele tem umas notas que dão um fundinho adocicado nele e essa pegada amadeirada. Então ele é um perfume que ele não é pesado, ele é sofisticado, mas gente, é um perfume único. Eu particularmente gosto muito dele. Eu sou muito dos perfumes adocicados. Ele não é um perfume adocicado, mas eu acho ele extremamente elegante, extremamente diferente mesmo, sabe? Vale muito a pena conhecer o Alcão. Ele tem uma pegada fresca, mas não é aquele fresco cítrico, então ele tem umas notas mais cítricas, mas ele suaviza conforme ele desenvolve na pele. Então é um perfume muito diferenciado, tá? E como ele é muito diferenciado e único, não temos uma indicação. Exato. O que eu tenho feito nas indicações dele é quando a pessoa fala que ela não gosta de perfumes fortes, que não, às vezes tem até dor de cabeça com perfume forte. Então, como ele é muito equilibrado, não tive ninguém aí que tem rinite, que tem normalmente dor de cabeça com perfume, que reclamou dele. Todo mundo adorou a indicação dele. E ele é muito sofisticado. É perfeito. Sim, eu também acho. O Najma também é um perfume compartilhado. Ele é um cítrico ambarado. Esse ele é bem cítrico, tá? Ele tem nas notas de saída toranja, bergamota e gengibre. Nas notas de coração, jasmim e ambre-chão. Nas notas de fundo, o sândalo, vetiver, patchouli e almíscar, tá? Ele já é uma fragrância pegada cítrica para quem realmente gosta daquele perfume verão, dia a dia, praia, piscina, academia, enfim. Ele é um perfume bem fresco, bem cítrico, tá? E ele também é bem autoral, mas eu vi alguns influenciadores falando um comparativo aí mais para falar mesmo, porque é tipo aquela coisa que é igual caviar, né? Nunca vi nem ouvi só os falar, né? Então, nunca vi nem comer. É o Vibrato de Sospiro, que é um importado caríssimo também. O Sama é o masculino, ele é um amadeirado cítrico, que também é um masculino que o pessoal, cultura brasileira, gosta muito. Ele é um amadeirado cítrico. Então, ele tem nas notas de saída notas mais cítricas, mas ele tem nas notas de coração e fundo notas mais amadeiradas, o que traz toda essa elegância de um perfume que, ao mesmo tempo, é fresco, ele é amadeirado, sofisticado. Então, ele tem toranja, bergamota, folhas de violeta, pera, manjericão e groselha preta. Ele tem pêssego, gengibre, canela e cardamomo. E ele tem cedro, sândalo, patchouli, vetiver, âmbar, baunilha e almíscar, tá? E aí eu vi dois influencers também falando que é o estilo para quem gosta de um chama Just Different da Hugo Boss ou o Roadster da Cartier. Mas eu acho que se a gente for falar em termos de estilo de perfume, porque realmente ele não tem nada a ver com nenhum, assim. Mas, por exemplo, para quem gosta da linha Natura Homem, que mistura um pouco de madeira com especiarias, né? Então, eu acho que
se você tem pessoas que gostam dessa linha de perfume, você pode mostrar o Sama, que ela vai gostar. E essa linha, gente, ela é uma linha autoral, então, assim, ela é bem diferenciada, mas é uma linha que vale muito a pena conhecer, tá? Ela é bem, bem gostosa mesmo. Essa é a linha Oasis, tá? Aqui a gente vai começar pelo Janá. O Janá, ele é um perfume masculino, mas ele é super compartilhável. A gente tem várias mulheres que usam e gostam dele. Ele é um oriental frutado, com notas de saída com bergamota, tangerina, maçã e lavanda, com notas de coração, gerânio, violeta e jasmim, com notas de fundo com sândalo, patchouli, cardamomo, pimenta rosa, baunilha e âmbar, tá? E, gente, eu já tive aí 2 pessoas que me falaram que o Janá lembra o Angel, que é um perfume que muita gente gosta e usa. Então, eu mostrei já para 2 pessoas. A segunda eu mostrei porque uma tinha me falado e ela falou assim, eu conheço o Angel. Então, resolveu experimentar e falou que lembra mesmo. Então, fica a dica. Eu concordo. Olha, mais uma, tá vendo? Olha aí. Olha aí. Eu sinto muito o cheirinho da lavanda nele. E eu me apaixonei por ele justamente por causa disso. A Flávia sabe que eu sou uma pessoa extremamente agitada. E eu acho que ele me traz uma tranquilidade quando eu uso. Olha que bom. Bom, esse é o Turab. O Turab, ele é um perfume compartilhado, mas ele também traz bastante esse twist árabe, tá? Ele é um amadeirado especiado, então ele tem bastante notas potentes, desde as notas de saída até as notas de fundo. Ele tem bergamota, laranja amarga, ele tem zimbro, açafrão, já nas notas de saída. Nas notas de coração, ele tem gerânio, rosa, folhas de violeta, canela de Madagascar e noz moscada. E nas notas de fundo, ele tem o cedro, patchouli, o sândalo, o âmbar e o couro. Então, ele é uma fragrância bem potente, tá, gente? É uma fragrância que é muito diferente para o nosso nariz, né? De todos, quando eu experimentei a primeira vez, foi o que eu mais estranhei. Mas é justamente por isso, porque ele é muito diferente. E aí, quando eu comecei a apresentar para as pessoas, falando que quem gosta de incenso vai gostar dele, as pessoas já, eu gosto. Então, a gente já começou a descobrir um gosto aí. E quem gosta, assim, de essencial mirra, que mirra é um tipo de incenso também, né? Uma coisa diferente, pode gostar desse. E tem um vídeo, acho que é da Joana, eu não lembro o sobrenome dela, mas é uma influenciadora, que ela falou que é perfume de mão. Sim. Esse é o Bidaia. O Bidaia é um chipre ambarado, tá? Ele tem notas de saída com bergamota, rosa, jacinto e flor de laranjeira. Ele tem notas de coração com jasmim, gerânio e patchouli. E notas de fundo, ude, couro, âmbar, baunilha de Madagascar, incenso e almíscar. O Bidaia, por mais que ele traz essas notas de fundo com o ude, o couro e o incenso, ele é um perfume mais leve, tá? Mais sofisticado, mais floral. Eu sinto bastante flores nele, tá? Ele é um floral mais atalcado também, eu acho. Isso, mais atalcado. E eu acho ele um pouco mais potente, assim, em termos de intensidade. Por exemplo, o Hallen, eu consigo usar ele no dia a dia. O Bidaia, se tiver mais quente, eu só consigo usar ele à noite. Sim. Então, porque eu acho ele mais intenso. E o pessoal diz que, para quem gosta de Narciso Rodrigues, que é o importado, e tem um famosinho aí, né, que o pessoal tá dizendo que lembra, mas é só porque é bem floral, tá, gente? Porque eu testei os dois juntos, eles são no mesmo estilo, mas o nosso é bem mais potente, que é o Delina, tá? Mas eles não são... acho que eu vi uma influenciadora que falou mesmo. E aí, gente, sobre os perfumes eu terminei, tá? Mas a gente vai seguir com mais algumas coisas aqui rapidinho para passar para vocês. Vai ter uns mitos e verdades, enfim. Mas antes eu quero falar para vocês assim, ó, todos os nossos perfumes, ele tem um twist árabe, né?
mas alguns trazem fragrâncias mais intensas e autênticas da perfumaria árabe, com perfumes mais marcantes e que nem todos estão acostumados, mas que representam a nossa essência, né? Que são esses perfumes que a gente estava falando, Chance, Turab, Saher, enfim. Aqui tem uma resenha bem rapidinha da Meg, que eu quis colocar nessa apresentação, porque o dia que eu vi eu achei extremamente válida, tá? Eu vou deixar a Meg falando rapidinho e vou correr no banheiro, tá? Afinal, por que os perfumes árabes fazem tanto sucesso? Para te contar essa história, eu preciso explicar que, na verdade, os perfumes têm origem no mundo árabe. O Egito foi precursor no desenvolvimento de fragrâncias há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Eles já usavam os perfumes tanto em rituais espirituais como até em processos de mumificação. Depois disso, a arte da perfumaria foi aprimorada pelos persas, pelos indianos e principalmente pelos árabes, que desenvolveram técnicas de destilação de óleos essenciais, onde eles transformaram a perfumaria em realmente um tesouro olfativo. Além disso, as fragrâncias árabes costumam ser muito mais intensas, exóticas e opulentas, bem diferente das fragrâncias que são muito conhecidas no Ocidente. E essas notas diferenciadas trazem essa sensação de luxo, poder e sofisticação. E é possível ver isso desde a embalagem. Os perfumes árabes, eles encantam desde o frasco, desde a caixa. Quando você sente a fragrância, você realmente se surpreende ainda mais. Com o boom das redes sociais, muita gente descobriu as fragrâncias árabes e essa experiência olfativa é tão incrível que muitas pessoas começaram a registrar unboxings, resenhas, e os perfumes árabes ganharam cada vez mais popularidade. Maior fixação, maior projeção, eles dão um banho de desempenho em fragrâncias de outros lugares do mundo. Isso porque os perfumes árabes têm altíssima concentração de óleos essenciais. Muitas fragrâncias, inclusive, são em óleo, um óleo puro, então não tem álcool na fórmula. E quanto mais óleos essenciais tem na fragrância, isso faz com que o perfume tenha mais fixação, mais projeção, aquela fragrância que deixa rastro e impressiona todo mundo. Algumas pessoas acham que perfumes árabes são todos contratipos, que não sei o que, mas isso não é verdade. Várias marcas ao redor do mundo fazem fragrâncias inspiradas em outros perfumes que são icônicos. Isso também acontece na perfumaria árabe, mas não quer dizer que são perfumes contratipos. Não, 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 não. Existem muitas fragrâncias exclusivas, extremamente marcantes e sedutoras. E se você ama esse universo da perfumaria, você precisa me seguir, porque nesse perfil a gente fala muito sobre perfume, moda, beleza e maquiagem. Sigam a Meg, que vale muito a pena, tá, gente? E aí, agora eu vou falar bem rapidinho, eu vou tentar terminar aí bem rapidinho com vocês, tá? Porque eu sei que todo mundo tem horário aí, mas eu quero falar um pouquinho sobre a concentração de fragrâncias. Então, a Meg falou de óleos, a gente falou sobre fixação. Vou falar para vocês um pouquinho mais à frente sobre o porquê de algumas fragrâncias duram mais, outras menos, mas enfim. Hoje no mercado a gente tem alguns tipos de fragrâncias, né? Então a gente vai falar um pouquinho de todas elas. O Euqualé são perfumes que têm uma concentração de 2% de óleo essencial na fragrância e uma durabilidade de 4 horas na pele. Os splashes são fragrâncias que têm de 5 a 7% de óleos essenciais na fragrância e uma durabilidade de 6 horas na pele. O Eau Toilette são perfumes que têm uma concentração de óleos de 10 a 14% na fragrância e uma durabilidade de 8 horas. Isso tudo média, tá, gente? O Eau de Parfum são perfumes que têm uma concentração média de 15 a 20% de durabilidade na pele e uma durabilidade média de 10 horas. E o Parfum, que tem uma concentração de 20% de óleos essenciais e uma durabilidade de 12 horas na pele. Hoje a Mauau, gente, todas as nossas fragrâncias, elas se encontram em fragrâncias Eau de Parfum, com uma concentração de óleo de 15 a 20% e uma durabilidade média de 10 horas, tá? E aí a gente vai falar mais um pouquinho à frente sobre essa questão de durabilidade. E aí, vou fazer um pouquinho de mitos e verdades. Quantas pessoas a gente está na sala? Quase 80. E eu quero que vocês interajam comigo, subam joinha, desçam joinha, para mim ver quem estava atenta aí às dicas e entendimentos sobre o que é mito e verdade. Com tantas marcas de perfumaria, muitas vezes a tendência das pessoas é começar a criar mitos e até deixam de usar fragrâncias por isso.
O especialista precisa estar atento ao que é mito e ao que é verdade, para que ela possa tirar as dúvidas de seus consultores e para que eles tirem a dúvida dos seus clientes, que é o tal da fake news que a gente fala, né? Um mito, um fake news bem espalhado, ele acaba se tornando uma verdade. Então, a gente sempre precisa ter muito cuidado e cautela com isso. Então, vamos lá. Perfume bom é perfume francês? Alguém disse que sim, todas as outras disse que não. Mas é claro que não, né, gente? Isso é um mito. Perfume, senão, né, nós não seríamos uma marca de perfumes bons. Perfumes bons são perfumes que trazem alta ingredientes nobres e de qualidade da perfumaria mundial. Ou seja, a gente tem perfumes árabes, perfumes franceses, perfumes nacionais, que são perfumes bons, desde que eles tragam alta ingredientes nobres e de qualidade, né? Perfumes que apresentam notas olfativas diferenciadas e inovadoras, tá? Perfumes cítricos duram menos na pele? Eu falei antes. Mas acho que ninguém viu, porque uns disseram que sim e uns disseram que não. Mas isso é verdade, tá, gente? Quando comparados com perfumes amadeirados e orientais, por exemplo, mesmo com a mesma concentração de óleo na fragrância, eles duram menos tempo na pele, por terem uma maior quantidade de notas frescas, e que são notas que se expandem mais na pele. Então, por exemplo, os perfumes que são ricos em oud, almíscar, baunilha, tô falando algumas notas, tá? Mas açafrão, couro, são perfumes que têm uma durabilidade maior na pele. Perfumes, por exemplo, com limão, com toranja, notas mais cítricas, elas vão se expandir mais rápido na pele, tá? Perfume é feminino ou masculino? Essa tá fácil também, né? Isso é um mito. Por quê? A perfumaria moderna vem deixando os rótulos de perfume masculino ou feminino. E ainda bem, né? Aos poucos estamos evoluindo para a perfumaria ganglis, compartilhável, sem julgamento, no qual o importante é a criação de caminhos olfativos que agradem pessoas e não gêneros. E aí, até uma curiosidade, né? Eu falei até no início da apresentação sobre isso. Na perfumaria árabe, eles desenvolvem fragrâncias e não gêneros, né? Lá tem perfumes, fragrâncias, e as pessoas escolhem os perfumes que eles querem. Essa questão de feminino e masculino é algo do Brasil, né? Do brasileiro, né? De ter isso na perfumaria. Mas a Maual veio com bastante perfumes compartilháveis e hoje no mercado várias empresas já estão aderindo isso, né? Porque tem pessoa que hoje as pessoas mistificam muito, né? Perfume amadeirado é perfume masculino, perfume doce é perfume feminino. E não, tem mulheres que gostam de perfumes amadeirados e homens que gostam de perfumes adocicados. E tá tudo bem, desde que agrade o olfato dessa pessoa. Cheiros influenciam o nosso humor? Essa é fácil, né? Verdade. De acordo com os estudos da neurociência, mais de 75% das emoções diárias são despertadas pelos cheiros ao nosso redor. Cheiros despertam emoções, emoções resgatam memórias, e memórias influenciam comportamentos, e seja eles positivos ou não, né? Eu sempre trago o exemplo que é o cheirinho de café na casa de vó, né? Aqui é o cafezinho na casa da minha sogra. Eu chego, eu já sinto aquele cheirinho de longe, aquele cheiro agradável, que transmite paz, né? Aconchego. Né? Então, sim, os cheiros, eles influenciam, sim, o nosso humor. Café neutraliza cheiro? Essa eu quero todo mundo respondendo. Gente, esse é o maior dos maiores dos mitos, tá? Há muito tempo, as pessoas acreditavam que o café neutralizava os cheiros, mas ele apenas acrescenta mais um. Inclusive, a gente tem fragrâncias com café nos ingredientes, se eu não me engano, é o camã. Então, assim,
quando a gente sente o café, a borra de café, enfim, seja o que for, a gente está misturando o nosso olfato com uma fragrância. E isso gera, inclusive, uma confusão no nosso olfato, tá? Então, para a gente neutralizar mesmo, a gente pode sentir uma fita olfativa seca, ou até mesmo a pele entre uma fragrância e outra. Qualquer coisa que não tenha fragrância, beber uma água, sentir a fragrância da água, tudo que não tenha cheiro. Então, se a gente quer neutralizar, a gente tem que sentir algo que não tenha cheiro. Se a gente sentir algo que tem uma fragrância, um cheiro, seja, né, independente do que seja, isso vai misturar o nosso olfato e vai criar uma confusão olfativa, tá bom? Existem regiões da pele que exalam mais a fragrância? Essa tá fácil, porque a Pri deu uma aula aí pra gente, hein, gente? É verdade, né? Como a Pri falou pra gente mais cedo, regiões da pele que têm a maior circulação de fluxos sanguíneos tendem a exalar mais fragrância, que é atrás da orelha, na nuca, nos punhos e no meio do braço, tá? Um perfume é sentido numa pessoa igual a outra? Mito. Peles mais oleosas têm uma tendência de reter melhor a fragrância, tornando a fixação mais duradoura. Por outro lado, peles mais secas podem ter uma fixação menos intensa, pois absorvem mais rapidamente os componentes do perfume. O estilo e hábito de vida de uma pessoa para outra também pode interferir. Então, assim, gente, vocês podem... Vou juntar tudo que a gente falou um pouquinho aqui. O que a Pri falou, o que eu, a Flavinha falamos, sobre projeção e fixação, né? Que isso é uma dúvida muito, muito regular. Então, a gente falou que perfumes cítricos, eles duram menos na pele. A gente falou que existem regiões da pele que vai exalar mais a fragrância. Então, a Pri, inclusive, deu um exemplo, que aqui o perfume vai evaporar mais rápido, já aqui e aqui não. A forma da gente borrifar o perfume também faz diferença. E um outro ponto aqui são o tipo de pele. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma pele muito seca, é muito importante ela hidratar muito, 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 muito essa pele e beber muita, 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 muita água para ter uma pele hidratada, tá? Porque a pele tende o perfume tende a reter menos a fragrância, tá? Então, peles mais hidratadas, mais oleosas, os perfumes eles vão fixar muito mais do que peles mais secas que não são hidratadas, tá? Então, se a pessoa tem uma pele maravilhosamente hidratada, toma muita água e usa um perfume amadeirado, meu Deus do céu, essa mulher vai exalar perfume o dia todo. Mas se essa pessoa tem uma pele seca, tem dificuldade de beber água e usa perfumes mais cítricos, esse perfume ela vai precisar reaplicar várias vezes no dia, porque ele não vai ter essa mesma durabilidade, mesmo com a mesma concentração de óleo na fragrância, tá? E duas coisinhas aqui só para reforçar, que o pessoal até comentou na hora que a Pri estava falando, que é a questão das pessoas que esfregam, né? Aqui, ela acelera. Aqui, ó, Flavinha, essa dúvida aqui. O perfume deve ser esfregado na pele? A Flávia já ia antecipar, viu, gente? Isso é um mito. A Flavinha ia falar exatamente sobre isso. E a Pri também falou sobre isso. O perfume, você não precisa esfregar o perfume. Essa prática, inclusive, atrapalha na fixação da fragrância e, consequentemente, o cheiro pode desaparecer rapidamente. Por isso, basta você aplicar o produto e deixar o líquido entrar em contato com a pele depois da borrifada. E mais uma outra coisinha que eu ia falar, porque eu falei duas coisas. Do que você estava falando, a questão de quem come comida muito condimentada. Então, quem come comida com muito alho, né? Isso tudo exala da pele também. Daí a fragrância vai ficar diferente, vai reagir diferente. Quem toma muita medicação, né? Então, essas coisas atrapalham e mudam. Então, por isso que a gente tem que conversar muito. Se a pessoa começar a falar, mas não fixou, não sei o quê. Mas principalmente essa coisa aqui, ó. E o povo nunca vi como gosta de esfregar, né? Meu Deus. Sim. Esfrega, a gente até mandou um vídeo esse dia que o cara foi falar como que ele tinha usado. Ele pôs um pingo, esfregou aqui e esfregou aqui. Aí com o pingo vai querer que dure o dia inteiro, não vai durar, né?
falou aí no chat, na primeira parte, que de cada 10 clientes dele, 7 esfregam o perfume. Olha isso! É um hábito muito antigo, né? Então, a gente tem que falar... Gente, o perfume ele tem que ser borrifado com gosto. As pessoas não podem economizar para fragrância. Então, deixa o perfume exalar, sintam a fragrância, sintam o perfume, né? Eu lembrei de outra dica, que teve uma perfumista, agora eu esqueci o nome dela, mas se eu lembrar, eu mando lá no grupo para todo mundo compartilhar, porque ela dá umas dicas maravilhosas. E ela fala sobre fazer camadas de perfume, que às vezes a pessoa acha que o perfume vai durar mais nela aplicando em vários pontos diferentes do corpo. E a dica que ela deu foi aplicar mais de uma vez nos pontos quentes. Eu apliquei uma borrifada aqui, uma aqui, aí depois eu volto de novo e aplico nos mesmos pontos, porque vai formar... E ela fala também, perfume foi feito para a pele. Às vezes as pessoas aplicam somente na roupa, mas perfume é um produto cosmético que foi feito para ser usado na pele. Exatamente. Podemos deixar de sentir o cheiro do perfume? O pessoal tá ainda na sala, tá, né? Sim, verdade. Isso acontece porque o olfato fica saturado com a fragrância e se acostuma com o cheiro. No entanto, essa questão não quer dizer que a fragrância desapareceu. O nome disso é acomodação olfativa. Uma boa dica é alterar as fragrâncias. Você pode, por exemplo, ter um perfume para cada dia, um perfume para o dia, um perfume para a noite, um perfume para academia, um perfume para o date, um perfume para o jantar especial, um perfume para a pizzaria. No mínimo 8 fragrâncias cada um aí. Vamos entrar na média de perfumes e todo mundo tem que ter o seu. Bom, gente, eu já vou tentar finalizar, tá? Vou falar resumidamente para vocês sobre lançamentos. Não sei se todo mundo está acompanhando nas redes sociais, mas teremos aí, né, para os próximos dias, os lançamentos das linhas Gourmand e do Naua, tá? Não vou falar detalhes porque a gente não tem muito sobre, tá? Mas eles vêm para final de outubro ou começo de novembro. E para novembro a gente tem as nossas extensões de linhas, que são as linhas corporais, que são os hidratantes e os body spray das nossas principais linhas, inclusive várias masculinas, tá? Não vou entrar a fundo sobre eles. Nos próximos treinamentos, a gente tiver eles disponíveis, a gente fala sobre eles, tá? E sobre os incentivos de ciclo, né? De forma bem resumida, até amanhã, dia 15, a cada 3 indicações, a consultora ganha um Bacir, né? A regra, para cada consultora ganhar o Bacir, as 3 indicações precisam se cadastrar e realizar o pedido, tá? A líder também ganha se ela fizer essas 3 indicações. Então, a cada 3. Indicou 3 pessoas, essas pessoas fez os pedidos, 3. Indicou 6 pessoas, as 6 pessoas fizeram o pedido, ganha 2. E assim sucessivamente. Eu coloquei as promoções aqui, mas assim... As promoções de ciclo, gente, vão mudar de estado para estado por conta de estoque. Eu acho que as gerentes já conversaram com vocês sobre isso. Aqui estão as promoções de São Paulo, tá? As de Minas estão diferentes, já estão com as meninas. É pouca coisa que muda, é só uma coisa ou outra que não tem... Uma coisa ou outra não, algumas coisas que não tem em estoque. Então, a gente mudou por isso. Mas, quando tiver tudo regularizado, a gente vai manter como padrão. Então, a nossa média aí é a cada R$1.000 em pedido, você ganha uma fragrância. E só para esclarecer, né? Os pedidos, os brindes, eles são por pedidos. Eles não são múltiplos. Então, se você faz um pedido de 2.000, você ganha o que está no de 2.000. Se você faz um de 2.000 e um de 1.000, você ganha o de 2.000 e ganha o de 1.000. Se você faz o de 3.000 direto, você ganha o de 3.000. Enfim, são brindes que têm alto giro de venda, tá? E se vocês tiverem dúvidas em relação a essas campanhas, chamem as líderes e chamem as gerentes para poder esclarecer isso para vocês, tá bom? Vamos juntos fazer um ciclo incrível, né? E da minha parte é isso. Quero agradecer a participação de todos vocês. Fiquem um pouco aí, porque a gente vai fazer uma foto. Cadê? Estamos com... Olha, até que conseguimos manter por quase 2 horas bastante gente. Eu desativei a apresentação, um monte de gente já começou a sair, né? Mas vamos fazer um print aí das pessoas que estão aí presentes com a gente ainda.
Na minha tela aqui não vai aparecer todo mundo, então façam cada um seus prints aí, para a gente ter vários prints, né? Nossa, que sala cheia, que gente bonita, quanto cara nova, como eu tô feliz. Caso alguém tiver alguma dúvida, pode falar, quero me colocar à disposição de vocês, tá? Espero ter ajudado um pouquinho, agregado um pouquinho aí para vocês e que a gente consiga aí fazer um ciclo incrível de vendas. Agora sorriam, que eu tô procurando meu print aqui para mim fazer meu print. 1, 2, 3 e já. Não foi. Agora. Acho que foi. Esperem aí. Quem tá descabelada? Não tá não, mulher. Ai, fechei. Eu fui abrir e fechei. Eu coloquei um negocinho na cara de algumas pessoas. Bom, gente, o que eu consegui fazer foi isso. Meninas, então é isso. Obrigada a participação aí de todos vocês, tá? Uma ótima noite, um ótimo ciclo e boas vendas para todo mundo, tá bom? Obrigada, meninas. Boa noite. Até mais. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Eu quero comer.